Iniciaremos agora um assunto poderosíssimo da matriarca de todos os hebreus, desde aquela época até os dias de hoje e para sempre. Parashá Chayei Sará. A Sara, esposa de Abraham. Começa da seguinte forma: Vahiyu Chayei Sará, Mea Shana ve'ezrim Shana ve'sheva Shanim, Shinei Chayei Sará. E foram as vidas de Sara, 100 anos, 20 anos, 7 anos, anos da vida de Sara. Repare que há uma separação, uma pausa aqui nas idades, na idade. 100, 20 e 7. Há um motivo por isso. Já explicaremos. E sobre a vida dela é repetido 2 vezes. Chayei Sará, Chayei Sará. Vamos lá. Essa parashá fala sobre o falecimento, o ocultamento dela. Só que ela prioriza a vida dela. Sobre o falecimento é o seguinte: na parashá passada, houve o 10º e último teste. O Eterno testou Abraham para levar o filho Yitzhak para o teste de sacrifício de elevação, para provar que o Eterno não quer sacrifício humano. E ela ficou sabendo da notícia, não suportou, faleceu. Tá bom? E o detalhe é o seguinte: essa parashá, ela começa com a palavra Vahiyu. Eu vou mostrar na tela de novo para vocês. Essa palavra Vahiyu é valor numérico 37. Que é o mesmo valor numérico da idade de Yitzhak quando foi levado para o sacrifício de elevação, para o teste de sacrifício de elevação. Isso aqui é uma das menções de que sabemos qual era a idade dele. Agora, continuando. Por que prioriza sobre a vida dela? Por exemplo, no livro de Tehilim, capítulo 37, 18. Conhece Hashem os dias dos perfeitos, a herança deles durará para sempre. É uma menção aqui sobre a perfeição dela e a herança dela. Por que da herança? Chayei Sará, dá para ser lido no plural e é duplicado. Ou seja, a vida dela nesse mundo vindouro, a vida dela nesse mundo físico e no mundo vindouro. Esse é um dos motivos da repetição. E outro motivo da repetição é a vida dela e do descendente dela e de toda a descendência dela até os dias de hoje e para sempre. Esses são os motivos que dá para ser lido no plural também. E toda a descendência dos hebreus que existe até hoje e para sempre é como se fosse a vida dela existindo sempre e sempre e para sempre. Esses são os motivos da repetição e a pluralidade da idade dela. Agora, por que é contado pausadamente? Aos 100 anos, existem opiniões sobre por que essa pausa, essa divisão na idade dela. Aos 100 anos, ela era como se tivesse 20 em força, 20 anos de idade em força. Aos 20 anos de idade, era como se tivesse 7 em pureza. Aos 7 anos, era como se tivesse 20 anos em maturidade e discernimento. Aos 20 anos de idade, era como se tivesse 100 anos de idade em retidão. Corrigindo uma fala aqui, ficou meio estranho na colocação aqui. Aos 20 anos de idade, ela era pureza de ingenuidade, como se tivesse 7 anos de idade. Tá bom? Corrigindo aqui uma colocação na palavra. Eu vou deixar aqui a fonte de onde eu trouxe esses comentários, tá? Vou deixar na descrição também. Continuando, vai conceder Efron asher b'machpelah, asher lifnei mamre hasadeh, ve'hame'ara asher bo, ve'chol ha'etz asher basadeh, asher bechol gevulo savir. E se estabeleceu o campo de Efron, que na duplicada, que está diante de Mamre, o campo e a caverna que há nela, e toda a árvore que há no campo, que há em toda a fronteira em volta. Está traduzindo bem ao pé da letra, tá? O que está acontecendo aqui? Após o ocultamento de Sara, Abraham vai até um homem chamado Efron e fala: eu quero comprar aqui essa caverna, a gruta de Macpelá, o local para o sepultamento da minha esposa. E aí o Efron fala: não, pode pegar tudo para você aí, pode ficar para você. O Abraham faz questão de comprar. E aí tem um detalhe aqui, ó. Vayakom ceder Efron, Vayakom, estabelecido foi. Ao comprar esse local, o Abraham ele fez uma retificação, ele fez uma elevação muito poderosa nesse local, estabeleceu, ele firmou, fixou até os dias de hoje esse local poderosíssimo. Eu estou deixando a imagem aqui para você, o túmulo dos patriarcas. Esse local existe, pesquise, esse local existe, tá bom? Lá estão enterrados quem? Adão e Havá, Adão e Eva.
Avraham e Sara, tá? Que é o assunto aqui dessa parashá, Yitzhak e Rivka, e Yaakov e Leia, os patriarcas. Ainda nesse assunto aqui tem dois detalhes assim poderosíssimos. Versículo 16 aqui, ó. Vashma Avraham el Efron, Vaishkol Avraham le Efron et hakesef asher diber be oznei vinei chet. Tá vendo que eu deixei colorido ali, né? Já explico. Arba meot shekel kesef over la socher. E ouviu Avraham ao Efron, e pesou Avraham para o Efron a prata que foi falada aos ouvidos dos filhos de Het, 400 pesos de prata aceita pelos comerciantes. Tradução bem ao pé da letra, tá? E ouviu Avraham ao Efron. O que ele ouviu? O Efron falou: não, pode pegar de graça e tal, fica aí para você, você é o Avraham, né? O que eu vou pedir de você? Pode ficar, Avraham, eu faço questão de comprar. E aí teve bastante. A conversa é bem alongada. E aí o Efron falou assim: tá bom, vai me dar aí 400. E foi pesado aqui 400, né? Então, e ouviu o Avraham. Então, ouviu, tá, você pediu 400, então vai 400. O Avraham, ele ia dar 1000 pesos de prata. Só que esse Efron, ele foi muito ganancioso. Ele falou: vai dar 400 aí. Ele achava que era muito. Avraham ia dar muito mais do que ele achou que ia dar. Como que sabemos disso? A palavra Efron do lado direito, a linha azul, aquela primeira azul do lado direito, ela está com um Vav, que é o valor numérico 6. Tá bom? A próxima já não tem a letra Vav, ela some. Tá vendo? A outra palavra em azul lá do lado esquerdo ali, ó, ela está sem a letra Vav, sem o valor numérico 6. Então, desses 1000 shekel que ele ia dar, tirou 600. Ficou só 400, que é os 400 que foram entregues para ele aqui. Tá? Então, assunto cabalístico é bem profundo, é muito minucioso isso aqui, é muito importante você conhecer no original, fazer os cálculos, isso dá nos livros mais aprofundados para você ver o que está acontecendo aqui. Essa ganância dele fez com que ele perdesse a conexão com a espiritualidade, com a divindade. Ele era um homem muito bondoso e tal, não era uma pessoa ruim, mas teve uma espécie de ganância aqui, fez com que ele perdesse o valor total, essa conexão. Por isso ele deu 400 de prata para ele, na compra do túmulo lá, desse local todo. Agora, o outro detalhe aqui extraordinário é o seguinte: existia um livro que trazia um outro caminho, uma outra verdade, uma outra vida, um livro novo, falava, esse aqui é um livro novo, que agora é esse livro que deve ser seguido. Então, lá constava um assunto seguinte, uma menção a essa compra, a esse túmulo. Eu vou deixar na tela aqui o texto, tá? O texto em grego daquele livro lá, que não é o livro judaico, a tradução aqui embaixo, tá? Olha só: e foram transportados de Siquém, depositados na sepultura de Avraham, compra por certa soma em dinheiro, tá? Os filhos de Hamor, pai de Siquém. Eu estou lendo rápido porque já está na tela, bom? Naquele livro não judaico que menciona aqui esse assunto, há alguns erros aqui, ó. Comprada por certa soma de dinheiro. Que certa soma? Sabemos que é 400, mas por que não cita aqui? Não é um erro, mas para que você saiba, isso te impulsiona você ter que voltar aqui nesse assunto da Torá para saber qual é essa soma, que é 400 shekel, tá? Mas o erro aqui é o seguinte: filhos de Hamor, pai de Siquém. Não é isso. O que é falado na Torá é: o Avraham comprou em Hebron, de um homem chamado Refron, Ritri, diante dos filhos de Ritri, que são aquelas cores que eu deixei azul e verde para vocês verem na tela. E lá naquele livro muda o nome, o local e o nome das pessoas. Por que isso? Se você não conhece o meu vídeo aqui no YouTube, os 72 erros da Septuaginta, quando a Torá foi traduzida para o grego, foi colocado ali muitíssimos erros no texto grego. E aqui há um dos erros, tá bom? Um dos muitos erros que há lá dentro. Então, naquele livro foi colocado um erro. Por quê? Porque se basearam na tradução errada da Septuaginta e colocaram um erro aqui dentro. Daí que vem o erro. Eu desafio você a perguntar para os seus líderes religiosos por que existia esse erro aqui naquele livro lá relacionado a esse assunto de Avraham. Ele não vai saber responder, porque ele não sabe que lá na Septuaginta houve aquele erro na tradução. Eu encorajo você a assistir o vídeo que eu tenho aqui sobre esse assunto. A oração de Eliezer.
O Eliezer ele foi o ajudante de Abraham. O Eliezer ele foi um não hebreu e Abraham hebreu, um judeu, tá? E eles foram muito unidos, muito conectados, muito próximos. Eliezer aprendeu muito com Abraham sobre unicidade divina, se conectar com o Eterno. Ele aprendeu muito e praticou muito. Está escrito, o Eterno fala assim, né? Os que te abençoarem serão abençoados. Então, se você abençoa um hebreu, abençoa um judeu, você segue os passos dele, você é abençoado junto, você cresce junto, você aprende, você pratica junto aquele conceito de Torá, aquele comportamento de Torá que ele vive, você é abençoado para você e faz junto, sabe? E repare a profundidade disso aqui. Eu estou colocando na tela aqui o início do texto, tá? Vaikar ha'ever asara gemalim, mi gemalei adonav, vailer vechol tov adonav beyadom. Vayakom vailer el Aram Naharaim el ir Nahor. E se levantou o servo com 10 camelos, dos camelos do senhor dele. E foi com toda a bondade que o senhor dele colocou na mão dele. E se levantou e foi ao Aram Naharaim, o nome do local, à cidade de Nahor, pai da moça lá da Rivka, que ele foi pegar para a esposa do Yitzhak. Deixa eu falar o contexto rapidamente aqui, só para não ficar perdido. Então, Abraham, ele fala para o Eliezer, o servo dele, fala, vai buscar uma esposa para o meu filho Yitzhak, tá? Mas tem que ser da minha família, lá daquele local, não pode ser de qualquer local. O Eliezer, ele queria que Abraham casasse a filha dele com o Yitzhak. Quem não vai querer, né? Eu casar minha filha com o filho do grande Abraham aqui, esse homem poderosíssimo. Claro que eu quero casar minha filha com esse homem aqui. Mas Abraham fala, vai lá no meu território lá, na minha família, é para casar com uma das filhas de lá, dos meus próprios parentes, tá bom? Vai lá casar com ela. E aí, né, ele faz um juramento e tal. Dei uma olhada no contexto depois. E detalhe, o Abraham fala assim, eu farei com que você tenha sucesso nessa sua empreitada, nessa sua busca, vai dar tudo certo. Vai lá e busca uma moça de lá. E aí o Eliezer se levanta e vai, tá bom? Detalhe, naquela época não tinha Waze, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, talvez não tinha bússola, entendeu? Como que ele vai achar essa moça, entendeu? Como que ele vai chegar lá perguntando, caramba, como que eu vou saber quem é? Tô aqui agora e tal, e como que eu vou saber, né? O que eu faço, né? De antemão, Abraham tinha colocado uma bênção na mão dele, por isso que está escrito aqui no texto, né? Com toda a bondade que foi colocada na mão dele. E aí o Eliezer, já conhecia ele, utilizando essa sabedoria e essa bondade que foi colocada, ele faz uma seguinte oração poderosíssima que vale para toda a humanidade conhecer isso aqui. No capítulo 11 em diante, vou ler em hebraico algumas coisas e traduzir logo direto para o vídeo não ficar tão longo. Vai varer hagemalim michutz la'ir, vai avrer, e atravessou os camelos para fora da cidade, ao be'er ha'mayim le'et ha'eref le'et tzef ha'sho'avot. Eu vou traduzir direto, senão vai ficar muito longo aqui, são vários versículos. E atravessou os camelos e foi ao poço de águas, ao entardecer, onde o pessoal vai se reunir para beber ali. Agora versículo 12. E aí o Eliezer chega no local e fala, caramba, e agora? Estou aqui e tal, como que eu vou saber quem é essa moça, né? Não tem né, todas essas facilidades que tem hoje em dia. Abraão não falou nada quem era, como que ele vai saber quem é? Aí o Eliezer inicia a seguinte oração e diz, Hashem Elokei Adoni, tetragrama, Elokei Adoni. Ele usa 3 nomes poderosíssimos do Eterno aqui, tá? E chama o Abraham de Adoni, meu Senhor. Então, Hashem, tetragrama, o Elokei do meu Senhor, o Abraham. Então ele inicia uma tefilá, uma reza para o Abraham, não para si próprio. Lembra que ele queria que Abraham casasse que Abraham casasse Yitzhak com a filha dele. Mas ele não foi ambicioso aqui. Ele fez uma oração para Abraham, para que Abraham tenha sucesso. Então, Hashem, Elokei do meu Senhor Abraham, estou aqui diante das águas, do poço de águas, e faça reza com o meu Senhor, o Abraham. Eis que estou aqui parado no poço de águas, né, na fonte de águas,
e as mulheres das pessoas da cidade virão para tirar as águas. Versículo 3 agora. E será a jovem que eu disser para ela, incline para mim o seu cântaro e beberei. Incline para mim o seu cântaro e beberei. Aí, se ela disser, beba e também darei água para os seus camelos. Aí o Eliezer fala, então saberei que você fez bondade com seu servo Yitzhak e compreenderei que você faz récipe com o meu senhor Abraham. E ele mal terminou, versículo 15 agora. Versículo 15. E aconteceu quando antes de ele terminar de falar, eis a Rivka posicionada diante dele, e aí ela faz de acordo com o que ele fala com a oração, e acontece de acordo com o que ele fala, e está escrito assim, ao longo do texto aqui, versículo 20 em diante. E ele parado, calmo, assombrado, assustado, vendo tudo acontecendo de acordo com o que ele pediu, sem dizer nada, até que tudo se concretizasse, ele ter certeza que é ela. Reparou aqui o detalhe? Ele fez oração para Abraham, não teve ganância, usou nomes poderosos do Eterno, ele pediu sinal. Tá vindo as moças aqui, eu vou pedir água. Então, se essa moça que oferecer ainda dá para os camelos, ele pediu um sinal aqui. Ele ainda ofereceu para o camelo, é essa. E ao decorrer da história aqui, ela faz tudo com muito apressadamente, com vontade de ajudar mesmo. É muito importante que se alguém pedir água, cara, faça o máximo possível você trazer água para essa pessoa. Isso é uma mitzvah muito poderosa. Você dar de comer, dar de beber a alguém necessitado. É muito poderoso isso aqui. Então, leve isso como um ensinamento para você. Essa oração que ele faz para o próximo, sem ganância, com humildade, pedindo de forma cabível. Às vezes a pessoa pede muitos milagres. Eu quero acordar amanhã e tá chovendo dinheiro aqui do telhado da minha casa. O Eterno é capaz de fazer todas as coisas, sim, sabemos, mas não é bem assim que funciona, né? Peça de acordo às possibilidades cabíveis da ocasião, entendeu? Então ele pediu tudo de acordo à ocasião do momento aqui. Tá vendo moça? Como que eu vou saber quem que é? Então ele fez da forma correta, e aconteceu da forma correta de acordo com o que ele falou mesmo. E aí quando se conclui, se concretiza tudo, e aí realmente viu que é mesmo, essa é a mulher, a Rivka, dê uma olhada depois no contexto lá, tá bom? Ela cumpre todos os requisitos necessários para que seja a mulher correta para casar com o Yitzhak, que segue todo o padrão de quem é Abraham, Yitzhak, né? Todos esses... Enfim, dá uma olhada no contexto depois lá. Olha aqui na tela. E aí o Eliezer fala assim, vai homem, Baruch Hashem, Elohei Adoni, Avraham, Asher lo azav hasdo, va'amito, me'im Adoni, Anochi baderech nachani Hashem beit achi Adoni. E olha só que bonito, nessa palavra em azul aqui, ó. Baruch Hashem. Você que estuda sobre o judaísmo, você vê bastante essa expressão, né? Baruch Hashem, abençoado é o Eterno, bendito é Deus. Essa expressão veio da Torá mesmo, tá bom? E ele fala, Baruch Hashem, bendito é o Eterno, o Elohei do meu Senhor Abraham, que não abandonou a benevolência dele e a verdade dele, do meu Senhor. E eu aqui no caminho, eu fui confortado por Hashem, a casa dos irmãos do meu Senhor. Porque o Eliezer chega lá, caramba, e agora? Como é que eu vou saber quem são aqui, né? Essas pessoas. E o Eterno conduziu ele no caminho, fez ter muito sucesso, né? Acabei de falar da oração, né? Ele fez a oração de forma correta, o Eterno mostrou tudo para ele corretamente, sem empecilho, tudo certinho, ele consegue chegar no local certo, da forma certa. Ele fala essa expressão que é utilizada até hoje, Baruch Hashem, é muito bonito. E aí depois que Eliezer é levado para a casa da família de Rivka, está escrito o seguinte, olha aqui na tela, Vayotse ha'ever klei chesef, klei zahav, vegadim, vaiten le Rivka, migdanot natan le achicha le imah. E tirou o servo, né? O Eliezer tirou utensílios de prata, utensílios de ouro, roupas e deu para Rivka. E especiarias e iguarias, né? Tradução mais precisa, deu para seus irmãos e para a mãe dela. Ouro e prata e roupas. Daqui aprendemos que é uma obrigação do homem casado ele dar, né, joias para a esposa, vestimenta para ela, é uma das regras de casamento
judaico, não sei se o mundo todo segue isso, mas pela Torá, o homem casado, uma obrigação, né, pela Torá, o homem dar essas coisas para a esposa e iguarias para a família dela. Então, ele está trazendo aqui a riqueza que Abraham fornece, ou seja, tipo, está pagando o dote aqui do casamento e mostrando, Abraham não é pouca coisa, né, um homem muito rico, muito poderoso, em ouro e prata e roupas, para agradar a ela, já pagando o dote também, e ele dá iguarias. Ele mostra do alimento, né, tipo, Abraham sabia, a Torá ainda não tinha sido entregue ao mundo, mas Abraham sabia muito de Torá, e está escrito na própria Torá mesmo, que Abraham, ele seguiu a Torá do Eterno. Se você quiser, eu posso te mostrar qual que é o trecho da Torá que consta essa menção, que Abraham, ele seguiu a Torá antes da Torá ter sido entregue no Monte Sinai, tá bom? Então, Abraham, sabendo a Torá, ele sabia muito sobre kashrut, a alimentação apropriada, não comer carne de porco, não comer carne de cobra, não comer sangue, não comer insetos, não comer formiga, etc. Comer peixe com escama e barbatana, etc. Comida kasher, comida apropriada. Então, Abraham sabia muito disso. Então, o Eliezer, ele levou, além de ouro e prata e roupas, ele levou também esses ensinamentos sobre kashrut. Essa é a alimentação apropriada, ensinou para a família ali. Então, olha pessoal, é isso aqui que ela terá. Boa alimentação, riqueza e boa alimentação. É isso aqui que ela vai ter. A pessoa para agradar o coração deles e da família deles. Vai Yosef Abraham, vai Kar Isha, Ushma Keturah. E acrescentou Abraham e adquiriu uma mulher e o nome dela é Keturah. Quem é essa Keturah? Já veremos. O que está acontecendo aqui? Após o falecimento da mãe Sara, o Yitzhak ele ficou muito entristecido. E ao se casar com a Rivka, ele é consolado pelo falecimento da mãe, pela ausência da mãe, ele é consolado se casando com a esposa dele, com a Rivka. Isso consta no texto mesmo, dê uma olhada depois no contexto lá, tá bom? E Abraham também. Aqui há um ensinamento que devemos seguir em frente. Nós perdemos entes queridos, mas nossos entes queridos querem que sigamos em frente. E Abraham ele segue em frente e ele se casa de novo com essa mulher chamada Keturah, que sabemos que é a Hagar, tá bom? Continuando, vamos lá. Referência vou deixar na descrição também, tá? Bava Kama 92b. Olha só isso aqui. Vai Yosef Abraham. Repare essa palavra. Vai Yosef. Yosef, José do Egito. O nome de José do Egito é Yosef. Acrescentar, agregar, aumentar, reunir. Quem tem esse nome tem a tendência de acrescentar sempre. Se você é chamado de Yosef ou José do Egito, saiba que a essência do seu nome é essa, tá? Acrescentar, agregar, aumentar. Bom, saiba disso, é muito importante esse autoconhecimento. Voltando. E acrescentou Abraham a se casar. O que está acontecendo aqui? E acrescentou Hashem uma fala para Abraham para ele se casar de novo com uma mulher chamada Keturah, que é a Hagar, tá bom? Consta no livro de Bereshit, capítulo 21, 14, que a Hagar ela ficou vagueando no deserto, ou seja, ela não se casou com mais ninguém. Então o Eterno vendo isso, falando, caramba, ela poderia ter feito o que quisesse da vida dela, né? Ela era concubina, ela era empregada, ela teve um filho Ismael com Abraham e ela foi dispensada, foi mandada embora. E ela poderia fazer o que ela quisesse da vida dela, mas ela não se casou, ela continuou, falou, não vou me casar de novo, não quero mais ninguém para minha vida. Então meio que o Eterno vendo isso nela falou, caramba, se casa com ela de novo, ela merece isso, sabe? E as referências eu vou deixar na descrição também, tá? Midrash Tanhuma, Zevachim, etc. Um outro motivo e acrescentou Abraham. O Abraham, ele tinha muita dificuldade de ter filho com a Sara. Lembra lá que o anjo apareceu na tenda e falou, você terá um filho com a Sara e tal. E Abraham e Sara pensam assim, caramba, em idade avançada, nós já somos idosos e teremos filho, né? Como isso acontecerá? O Eterno fala, vocês terão filho e tal, Yitzhak e etc. Então o Eterno meio que acrescenta a vitalidade de Abraham para ter Yitzhak. Só que agora a Sara falece, e agora? Então o Eterno acrescenta mais ainda essa vitalidade de Abraham, já em idade avançada, ele se casa de novo com essa mulher chamada Keturah, que é Hagar, tá bom, a egípcia, e eles ainda têm mais filhos ainda, ou seja, o Eterno continua ainda essa vitalidade nele. Como consta, por exemplo, uma menção aqui no livro de Kohelet, Eclesiastes, capítulo 12, 1.
O Eterno se lembra de você nos dias de sua mocidade, sua vitalidade, né? E antes que não chegue os dias maus, ou chega o dia que a pessoa não tem mais vitalidade, pensa, caramba, não posso ter filhos e tal, né? Até que chegue a sua idade avançada e diga, né? Não há para mim prazer em viver. Ou seja, um homem que não tem capacidade de ter filhos, ele pode pensar, eu sou como se fosse uma árvore seca, né? Não posso ter filhos. Correio de Eclesiastes 12 é uma menção aqui sobre o Eterno acrescentar, né? Manter essa vitalidade de Abraão para que ele possa se casar de novo e ter mais filhos. E agora sobre um grandiosíssimo personagem de todas as escrituras sagradas, de toda a história, de toda a humanidade, o grande Ishmael, filho de Abraão, o sagrado de Allah, que a paz esteja com ele. Então Ishmael, certo? O Eterno fala para Hagar, né? A Hagar estava no deserto, e aí um malach, um anjo do Eterno, ele aparece para ela e fala, eu farei dele uma grande e poderosa nação, segure firme a mão dele e vá em frente. O Eterno fala isso para Abraão também, sobre Ishmael, que ele será uma grande e poderosa nação. E realmente são até hoje mesmo, ele é o pai de todos os árabes do mundo todo, o Ishmael, filho de Abraão. Essa palavra Ishmael significa Ishmael, Deus o ouve, tipo Allah o ouve, tá bom? Está escrito que ele estava chorando e aí um malach, um anjo do Eterno, ouviu o choro dele de onde ele estava e foi até lá falar com a Hagar, perguntar o que estava acontecendo. Esse choro que o Ishmael fez foi parecido com essa tonalização das músicas árabes que eles cantam no Alcorão e tal. Esses Allah, eles fazem tipo uma tonalização vibrante. Ele conseguiu fazer a tonalização perfeita que conseguiu atrair a presença divina para o Eterno ouvir a voz dele, né, o choro dele e enviar um mensageiro. Alguns comentaristas falam que foi o anjo Gabriel. É daí que o islamismo eles não é que cultuam, né, eles reverenciam, engrandecem muito o anjo Gabriel. Ele é um personagem, ele é um ser muito importante dentro do islamismo, no mundo todo, tá bom? Vamos lá, vou colocar no texto aqui colocar na tela aqui o texto. Ve'ele todot Ishmael ben Avraham asher yalda Hagar ha-mitzrit shifchat Sarah le Avraham. E essas são as genealogias, as gerações de Ishmael, filho de Avraham, que foi gerado pela Hagar, a Mitzrit, a egípcia, serva da Sara e de Avraham, tá? Empregada de Sara e de Avraham, tá? A Hagar. Vamos lá, então veremos agora sobre os 12 filhos que ele teve, que é daqui que começa toda essa geração, toda essa genealogia de todos os árabes do mundo todo. Tem algumas informações, será bem resumido para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Vamos lá então, os principais, o primogênito, eu vou colocando na tela aqui, tá? Bechor Ishmael, Nevaiot, esse é o primogênito. Ele e o Kedar são citados no Tehilim 120, versículo 5. Oyali Kigarte Mesher Shachanti em Aholei Kedar. Ai de mim que peregrinei em Mesher e habitei nas tendas de Kedar. E aí o rei Davi fala aqui no capítulo 120, eu falo de paz, mas quando fala de paz eles querem a guerra. Bom, uma menção aqui a eles. Capítulo 120 de Tehilim. Vou deixar na descrição também as referências. Então, esse primeiro primogênito de Ishmael, ele gerou Nabotei, uma adoração a Naboteia. Isso é citado no Guia dos Perplexos, parte 3. Vou colocar na descrição. É citado também em livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 60, que Esav e Esaú, ele se tornou cunhado de Nevaiot, primogênito de Ismael, quando ele se casou com Mahalat, filha de Ismael. E também ele é fortemente associado aos Natabeu, que construiu a cidade de Petra, um reino comercial que floresceu entre a região da Arábia. Tá bom? Próximo filho de Ismael, o segundo agora, de cima para baixo, tá? Estou falando pela ordem. O primeiro filho Nevaiot, agora o próximo filho Kedar. Ele é citado também em Yeshayahu, Isaías, capítulo 60, como atirador de flechas e rico em gado e rebanho. Uma das mais poderosas confederações tribais árabes, foi a tribo mais influente no noroeste da Arábia,
tradição islâmica afirma que o profeta Muhammad ele vem dessa linhagem de Kedar, segundo filho de Ismael. Muhammad, que a paz esteja com ele. Terceiro e quarto filhos dele, Abdeel e Mibsam, vou deixando na tela. O pouco que se sabe deles é que eles foram fundadores das tribos assírias, norte da região de Mesopotâmia, e possivelmente o Golfo Pérsico. Tá? Esse é o pouco que se sabe sobre eles. Quinto filho, Mishma, mencionado em documentos assírios como tribos nômades da região. Sexto filho, Dumá, associado à região do oásis de Dumat al-Jandal, acho que é assim que pronuncia, atual Al-Jauf, Arábia Saudita. O profeta Yeshayahu menciona eles como oráculos, profetas daquelas nações ali. Yeshayahu capítulo 21, tá? Oráculos, no caso profetas ali daquela época e daquele povo. Sétimo filho, Massá, essa palavra está ligada a carga ou a oráculo mesmo, que é relacionada à profecia. Nos profetas do Tanar, quando traz alguma profecia, muitas das vezes está escrito Massá Shelanavi, a Massá, a carga, a profecia de tal profeta. Tá bom? Então, esse sétimo filho de Ismael, chamado Massá, está relacionado a isso. Também ligado ao o sexto irmão dele, Dumá. Eles são citados ali em Yeshayahu, capítulo 21, como profetas ali da região. O oitavo filho, Hadad, tá? É pouquíssimo falado sobre ele, não consegui encontrar em fontes judaicas sobre ele, talvez em fontes islâmicas deve existir. Se você conhece, se você é um muçulmano e está me assistindo aí, e se eu errei alguma coisa me corrija, tá? Vai que você é um muçulmano aí, eu tô falando besteira, deixa aqui na descrição se eu falei alguma coisa errada. E o oitavo filho, chamado Hadad, em fontes judaicas foi difícil encontrar, tá? É falado Oriente Médio, mas a região e tal, o significado do nome é pouco mencionado. Talvez nas fontes árabes deve ter alguma relação sobre ele. Se você se puder compartilhar conosco aqui, será um grande prazer receber seu comentário. Nono filho, Teimá. E aí vem a palavra Teiman, Yemenita, extremo sul do Egito. Taimá, Arábia Saudita, centro comercial de caravanas. Então, Yemenita, esse nono filho chamado Teimá. A palavra Yemenita vem de Teiman, Yemen. O décimo filho chamado Yetur e o 11º chamado Nafish. Eles têm uma ligação ali. Eles foram vencidos por Reuven, Gad e Menashe. Essas três são uma das 12 tribos, tá? São 12 tribos, tribo de Judá, tribo de Issachar, etc. Aí 3 dessas 12 tribos, Reuven, Gad e Menashe, eles fizeram guerra com Yetur e Nafish, descendentes de Ismael. Isso consta no livro de Crônicas, capítulo 5. Ele foi ancestral dos Itureus, povo das regiões montanhosas do norte de Israel, Líbano e Síria. 12º filho de Ismael, Kedma. Essa palavra Kedma significa leste ou oriente. Se sugere que eles viveram ao extremo leste da Arábia. Às vezes lemos as escrituras e passa despercebido, né? A gente vê lá a genealogia, para que eu vou ler isso, né? Isso já foi, isso é para aquela época. Tem religiões que passam despercebido e tal, mas a importância desses nomes, a influência que eles têm até os dias de hoje, né? Descendentes de Abraão. O Eterno prometeu, falou, eu vou fazer deles uma grande e poderosa nação. Eles são uma grande e poderosa nação, entendeu? Olha os países árabes aí, o tamanho deles, a cultura, toda a história, a influência que eles têm no mundo todo, entendeu? É uma profecia, uma promessa do Eterno que se cumprindo, entendeu? Não só nos hebreus, né? Abraham, Isaac e Jacob, vem todos os judeus, mas os árabes também, a profecia do Eterno, fazendo deles uma grande e poderosa nação. Agradeço aí pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo.